Olá, meus amigos, bem-vindo à lição da Escola Sabatina. Chegamos à lição de número 2 e o tema dessa semana é Inquietos e Rebeldes. E o verso para memorizar, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10 e o verso 11, diz: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Bem, amados, esse texto se refere à rebeldia do povo de Israel no deserto rumo à terra prometida. A caminhada do povo de Israel pelo deserto até a terra prometida deveria levar 40 dias, mas demorou 40 anos. No meio da caminhada houve alguns problemas e a ira de Deus se acendeu contra aquele rebelde povo. E Deus determinou que seus cadáveres seriam enterrados na areia do deserto, nenhum entraria na terra de Canaã, exceto Calebe e Josué. O problema começou entre famílias nas proximidades do Monte Sinai. O caso aconteceu quando Miriam e Arão, irmãos de Moisés, tiveram um ataque de inveja e difamaram o nome de Moisés, porque Moisés estava recebendo uma direta revelação de Deus. E o ciúme e a inveja dos irmãos aumentou por ter Moisés casado com Zípora, que era uma mulher negra lá do deserto de Midian. Achavam Miriam e Arão que eram superiores a Moisés e que deveriam também receber revelações de Deus. Como castigo de Deus, Miriam ficou leprosa. Arão, que deveria também ficar leproso, não ficou, porque ele, como um sacerdote, deveria entrar no tabernáculo de forma pura e fazer a intercessão pela sua vida. Arão foi poupado da lepra, mas ele ficou condicionado também a prestar conta perante Deus, dentro do tabernáculo. É muito perigoso difamar de um servo de Deus. É um pecado muito grande difamar um pastor, um ancião ou qualquer outro líder de Deus que Deus escolheu para o sagrado ministério. Afinal de contas, amados, não se deve difamar de ninguém, porque todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E difamar qualquer pessoa, estamos difamando também da imagem do próprio Deus. Hoje, muitos têm sido amaldiçoados por Deus por difamarem dos ungidos do Senhor. Esse pecado foi intolerável por Deus no passado. Davi, por exemplo, quando perseguido por Saul, teve a oportunidade de matá-lo, mesmo sabendo que Saul estava em apostasia e também afastado de Deus. Davi temeu em tocar o seu dedo em um homem que um dia foi chamado por Deus, que foi ungido por Deus. A caminhada do povo de Deus pelo deserto em direção à terra prometida foi marcada por revoltas contra o seu maior líder, que era Moisés. Em muitos momentos, Deus teve que agir com rigor, castigo e até destruindo alguns, como no caso dos revoltados primos de Moisés, Coré, Datã e Abirão. Em muitas ocasiões, o povo chegou a pegar em pedras para apedrejar Moisés. Não fosse a intervenção de Deus castigando aqueles rebeldes, o seu líder morreria apedrejado. A revolta do povo custou uma caminhada de 40 anos no causticante deserto. Todos tombaram seus cadáveres na areia movediça do deserto, com exceção de Calebe, Josué e suas esposas, que foram fiéis a Deus e pisaram na terra prometida. O tempo passou, mas o homem não mudou. Hoje temos os modernos Coré, Datã e Abirão que blasfemam da liderança da igreja e não temem aqueles que foram chamados por Deus, os ungidos de Deus. Se Deus agisse como no passado, teríamos a todo momento pessoas sendo tragadas e fulminadas na presença do altar. A igreja e os líderes são falhos, com certeza, mas a vingança, ela pertence a Deus. Nenhum ser humano deve ousar colocar-se acima de Deus para fazer justiça com suas próprias mãos. Colocar-se acima de Deus
a Bíblia o chama de blasfêmia. No livro Atos dos Apóstolos, nós temos uma citação de Ellen White, que eu gosto bastante, sobre a sua autoridade, sobre a quem ele confia a sua autoridade aqui na terra, e que diz assim: embora existam males na igreja e tenham de existir até ao fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja, continua ela, débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra a qual Cristo confere a sua suprema consideração. Pois bem, meus amados, a igreja é composta pelos membros e pelos líderes, e ninguém aqui na terra tem a credencial para difamar aqueles que um dia foram escolhidos para o sagrado ofício da igreja. Embora cometendo erros e defeitos, nada justifica tocar o dedo na menina dos olhos de Deus, que é a sua igreja e a sua liderança. Deus tem uma bênção e uma recompensa para os fiéis nesta jornada até a terra prometida. E estes são representados aqui na terra por Caleb e Josué modernos. Mas existe também uma maldição para aqueles que pegam em pedras para atirar no ungido de Deus, na igreja e na liderança. E estes são representados pelos modernos Coré, Datã e Abirão, que foram fulminados por Deus, deixando sua história e seus ossos na areia do deserto. Lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, lá fala que a misericórdia de Deus, elas se renovam no momento em que nós acordamos a cada manhã. E é dessa forma que não somos destruídos ou fulminados por Deus. Peçamos perdão pelos nossos pecados por ignorância, e Deus certamente nos perdoará os pecados involuntários que cometemos diariamente. Mas certamente Deus não perdoará os ignorantes voluntários. O amor de Deus, ele é estendido a todos, ele é incondicional, mas o perdão de Deus é condicional. No Antigo Testamento existia um sacrifício de cordeiro pelos pecados involuntários, mas não tinha sacrifício pelos pecados voluntários. O pecado voluntário é o pecado da rebelião contra Deus, é o pecado da mão levantada, é o pecado deliberado. É o pecado que a pessoa comete de forma voluntária. Voluntariamente ela se revolta, se rebela contra Deus. É aquele pecado que eu sei que estou fazendo o que é errado e continuo insistindo nele. E isso acontece em qualquer área da nossa vida, seja em nossa reforma de saúde, seja nos pecados dispostos em nossos corações, aqueles pecados que ninguém vê, como a inveja, o ciúme, a arrogância, a raiva, o ódio, a cobiça, o egoísmo e tantos outros. E o meu desejo é que nesta caminhada até a terra prometida, não venhamos a perder o foco da nossa missão e salvação. Deixemos de lado todo o pessimismo e espírito de crítica e avancemos rumo à eternidade. Bem, meus amigos, esse foi o nosso estudo desta semana. E na semana que vem avancemos com a lição de número 3. E eu aguardo você. Um forte abraço. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau!